Capítulo 1, versículo 7. Esta é a quinta mensagem sobre o tema: eles não obedecem ao Evangelho. Se a palavra Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração palavras que são vida e que traz a perfeição. E diz assim a palavra: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes que não obedecem ao Evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê discernimento sobre esta palavra. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus amado, Deus sobre todos, Deus soberano, Deus justo, Deus compassivo, Deus benigno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus, meu Senhor, e nós somos o teu povo, nós somos as ovelhas do teu aprisco, os teus eleitos, os teus escolhidos dentre todos os povos da terra. Aqueles que o Senhor tirou do peito o coração de pedra, colocou um coração de carne, nos deu espírito novo, colocou dentro de nós o teu próprio espírito, que é quem nos faz viver em obediência à tua palavra, que nos guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome, que quem cria em nós um temor reverencial a ti, meu Deus. E nós aqui estamos nessa manhã de domingo para mais uma vez crescer no conhecimento da tua palavra, ouvir a tua verdade, aquela verdade que o Senhor disse: quando nós a conhecemos, ela nos liberta de uma vida de pecados, de uma vida de erros, nos liberta dos enganos, nos liberta dos homens perversos e maus, nos liberta do falso evangelho, das mentiras religiosas, do jugo pesado da lei, nos liberta, meu Senhor, daqueles que com astúcia nos induz ao erro, e faz com que nós vivamos uma vida reta, santa e justa diante dos teus olhos. Fala-nos nessa manhã, ensina-nos mais ainda, meu Senhor, para que nós possamos crescer até alcançar a nossa maturidade plena espiritual. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos, amém. Então, meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo santo, povo que o Senhor Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. O pastor tem falado nesses últimos cultos, inspirado nesse texto que Paulo escreveu na sua epístola aos Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, o Senhor vai nos dar alívio a nós que somos atribulados neste mundo, muitas das vezes por causa da palavra, por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa retidão aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus, quando Ele se manifestar
vindo com os anjos do seu poder, Paulo diz aqui, em chama de fogo, ele vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse, estes aí que não obedecem o Evangelho, que não se submetem ao Evangelho, que não conhecem Deus, eles vão sofrer penalidade de eterna destruição. Eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem é esta gente que não obedece o Evangelho, jamais se submete ao Evangelho, não conhece Deus? São os filhos do diabo, é a semente da perdição, é a descendência de Caim. O apóstolo Pedro disse, eles foram postos neste mundo para desobedecer a palavra. Paulo disse, são vasos de ira, destinados a quê? A perdição. Então, eles estão aí, meus irmãos amados, em toda a face da terra. Eles estão daí por toda parte. Eles atuam na área da política, eles estão aí na área das artes, na comunicação, eles estão agindo na música, na imprensa falada, na imprensa televisiva. Por vezes eles estão atuando em organismos sociais, em sindicatos, eles atuam na área de governo, na área de esporte, eles atuam na área das igrejas. Em todos os segmentos sociais, você vai encontrar a semente da perdição trabalhando, agindo às 24 horas do dia. Agora, você diz, pastor amado, e qual é o objetivo desta gente? Com que propósito eles trabalham, se eles não obedecem ao Evangelho? Qual é o objetivo? Qual é o alvo que eles têm em mente? Você sabe qual é o alvo? Induzir o povo de Deus à desobediência. Eles trabalham apenas e tão somente com este propósito, visando enganar os eleitos de Deus. Eles vão trabalhando e com astúcia, eles vão criando situações para que um filho de Deus comece a praticar coisas, comece a ter atitudes que Deus abomina, sem que aquela pessoa saiba que aquilo que ela está fazendo, que aquilo que ela está praticando, seja abominável aos olhos de Deus. Quantas gente, meu irmão, existe neste mundo que é de Deus e que vive em desobediência a Deus, sem saber que está desobedecendo a Deus? Nós já vivemos assim. Antes de nós termos os olhos iluminados, antes de nós termos o conhecimento pleno da verdade, quantas coisas nós fizemos na nossa vida, que hoje nós sabemos que era errado, mas que na época achávamos que não tinha muita importância. Todos nós. Você sabe que nesta nova aliança, neste novo pacto, que a Bíblia diz é de melhores e superiores promessa, o Filho de Deus não pode viver em desobediência a Deus. Não pode. Por que não pode, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus coloca dentro de nós o seu Espírito, e é o próprio Espírito que faz com que nós andemos nas veredas da justiça. É o próprio Deus que nos inclina a obedecer a palavra. Agora você diz, poxa, se é o Espírito Santo, pastor, quem faz com que nós obedeçamos a palavra, se nós não podemos viver mais em desobediência ao Evangelho, como é que é possível então um crente desobedecer a palavra? Irmãos, a única forma, a única maneira de um filho de Deus viver em desobediência à palavra é quando ele não tem um pleno conhecimento de Deus. E a mim me parece esse é o maior drama da igreja evangélica, porque a Bíblia, você pode ver em todos os livros sagrados, ela está sempre exortando o povo de Deus a ter um pleno conhecimento de Deus. Não basta você conhecer 10%, não basta 50%, não é suficiente você dizer, não, graças a Deus, hoje eu conheço 80% da verdade. Não, você tem que conhecer 100%, porque se você conhecer 99%, os filhos do diabo, os ministros de Satanás, eles vão agir exatamente em cima daquele 1% que você não conhece. Eles vão trabalhar em cima daquele 1%, visando induzir você a praticar o erro. E aí você vai praticar o erro sem saber que está praticando o erro. Você imagina uma pessoa, na vida normal, na vida secular, que é uma pessoa muito direita, muito honesta, uma pessoa que é obediente às leis, que não quer fazer nada de errado, nada de desonesto, e de repente
alguém chega para essa pessoa e diz: olha, meu querido, meu amado, existe uma lei agora aí que diz que cada um pode puxar energia direto do poste, não precisa mais de relógio, não precisa mais pagar, se o governo autorizou aí, cada um puxa a sua e é de graça. E esta pessoa não tiver o zelo, não tiver o cuidado, espera aí, deixa eu conferir essa informação, e ela se mete a acreditar direto no que aquela pessoa está falando, vai no poste de energia, põe lá uns fios, puxa para dentro de casa e começa a ter energia gratuita. Até que um belo dia, quando chega o moço lá da CELP, né, CELP, e vai fazer a leitura e diz: opa, o que está acontecendo aqui? Eles chamam de gato, né? E a pessoa estava lá roubando energia, sem saber que estava roubando, porque alguém induziu a pessoa a praticar uma coisa errada, e ela praticou. Ela não teve o zelo, ela não teve o cuidado de ver se realmente era como aquela pessoa estava dizendo, ou se não era. A pessoa chega para você e diz: não, olha, meu irmão, não tem problema não, você tem cheque do banco, pode sair passando cheque. Não, mas eu não tenho dinheiro do banco. Mas não tem problema. Agora diz que os bancos, se a pessoa passar cheque, chega lá sem fundo, o banco paga, aí depois chama você e diz: você quer pagar em quantas vezes? A pessoa: é mesmo, é verdade. Opa, então vamos nessa. Depois ele me chama lá e quer pagar em 1 milhão de vezes, R$1 por mês, né? Você imagina, estou dando um exemplo assim bem grotesco, né? Mas você imagina quantos problemas, meus irmãos, uma pessoa dessa teria na vida se fizesse um desses conselhos aqui errado. Ela iria ter muitos problemas. Mesmo ela sendo honesta, mesmo ela sendo uma pessoa obediente, ela acabou praticando atos desonestos, porque alguém induziu a pessoa a praticar desonestidade. Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, olha, nós fazíamos tudo que era errado. Mas a Bíblia diz o quê? Que eram os tempos da ignorância, da incredulidade. Deus não levou em conta, porque Deus via que nós estávamos errando por ignorância, não conhecíamos a verdade, não tínhamos os parâmetros de Deus, não sabíamos o que era certo, o que era direito. Nós agíamos segundo a nossa ótica, segundo os parâmetros do mundo, da sociedade. Por exemplo, pessoa bebe, pessoa fuma, pessoa adora imagens de escultura, né? Pessoa chama palavrão, ela mente. E quando ela está morta de delito de pecado, ela diz: não, não vejo nada de mais nisso aí. Eu não vejo nada de errado. Eu não estou fazendo mal a ninguém. As mentiras que eu falo não prejudicam ninguém. Essa bebidinha aqui, eu não bebo para prejudicar ninguém. Eu não agrido ninguém. Eu não saio brigando. Eu bebo só para me satisfazer. Não é assim que a pessoa pensa? É ou não é? Mas não pode adorar a imagem. Não, Deus não vai levar em conta. Deus sabe a minha intenção. Deus sabe, né, que eu faço isso. É como se fosse uma fotografia de um parente meu, tá? É aquelas histórias que a gente conhece. Então ela está sempre buscando encontrar definições para justificar uma coisa errada que ela está fazendo, porque ela não tem o conhecimento da verdade. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, meu irmão. Isto aí que eu estou falando é no tempo da ignorância, isso é no tempo da incredulidade. Agora, depois que Deus te chama, e é Deus que chama, não é o homem que aceita Jesus, é Deus que chama o homem, é Deus que nos escolhe. Então depois que Ele te escolheu, depois que Ele te chamou, depois que Ele te selou com o Espírito Santo, aí você passa, meu irmão, a sair de um estado de ignorância, de um estado de incredulidade para um estado de fé, porque Deus te faz ter acesso à Bíblia. Você agora passa a conhecer a palavra, você tem a palavra, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E se depois deste processo você se deixar induzir ao erro, aí não é mais por ignorância, não é mais por incredulidade, será por negligência, por relaxamento da tua vida espiritual. Você imagina um médico que vai para uma faculdade, vai estudar medicina, e ele quer ser um cirurgião, ele quer fazer cirurgia, né? E ele começa a se especializar naquilo, mas ele é uma pessoa relaxada, ele faltou muitas aulas, ele não fez os estágios que deveria fazer, ele não procurou se aprimorar, ele fez a coisa assim, empurrando com a barriga, como a maioria do povo evangélico faz.
A maioria do povo evangélico tem Bíblia, mas você diz assim: irmão amado, abre aí em Tessalonicenses, e tem gente procurando Tessalonicenses lá em Gênesis. Pastores, meu irmão, é verdade, pastor, que já chegou no meu gabinete aqui, para a gente falar sobre a graça. Meu irmão amado, veja aí, abre aí na tua Bíblia, por favor, eu vou te mostrar o que está lá em Tito. E a pessoa e o pastor procurando Tito, depois de Apocalipse. Não, irmão, Apocalipse acabou a Bíblia, agora é a capa. Ah, pensei que tinha depois aqui alguma coisa. Não, não tem. É para cá, meu irmão. Mas é verdade, meu irmão. Eu era assim também. Quando eu falo isso, não é para desdenhar, não, é para mostrar, para exemplificar como que as pessoas empurram com a barriga, como é que elas são relaxadas com as coisas de Deus. Aí você imagina esse cirurgião, um dia ele vai para uma mesa de cirurgia, ele vai para um centro cirúrgico, põe um paciente diante dele, e ele vai abrir lá o corpo da pessoa, vai fazer uma cirurgia, e de repente ele com o bisturi na mão, ele secciona uma veia, um ponto vital da pessoa, dá uma hemorragia violenta, a pessoa morreu. Este homem, ele matou o paciente por negligência médica. Ele não manejava bem o bisturi. Ele foi lá sem ter o manejo e seccionou uma veia, deu hemorragia, não conseguiu parar, matou o paciente. Então ele vai pagar um alto preço. Ele vai ser condenado, se bem que no Brasil isso não acontece, né? Muito difícil, matam gente aí a 3x4, fica por isso mesmo, né? Mas num país sério, num país onde há justiça verdadeira, este homem iria passar maus momentos. Ele podia perder, né, ser cassado a sua licença médica, não mais poder exercer o ofício da medicina. Por quê? Porque ele foi negligente. Irmãos amados, eleitos do Senhor, se você não manejar bem a palavra, se você não for uma pessoa diligente, se você não procurar com zelo, com dedicação, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, conhecer os mistérios de Deus em profundidade, você será semelhante a este cirurgião que eu dei o exemplo agora. Você vai manejar mal a palavra, e na hora que você maneja mal a palavra, você pode trazer sérios danos, não apenas para a tua vida, como para a vida de outras pessoas. Este é o drama, este é o grande problema que eu vejo na igreja. Você vai sofrer consequências por causa da tua imperícia em manejar a palavra. Você sabe que a maioria do povo de Deus não maneja bem a palavra, não tem perícia para manejar a Bíblia. E é exatamente nesta área aí que os filhos do diabo tiram proveito. Eles atuam exatamente onde o povo de Deus não tem perícia, não maneja bem a palavra, e vão tirando proveito desta ignorância, deste relaxamento espiritual, e vão induzindo as pessoas ao erro. Às vezes, aqueles que induzem ao erro estão aí dentro das igrejas, às vezes estão disfarçados de pastores, às vezes estão disfarçados de bispos, de profetas, ocupam púlpitos de igreja, induz o povo de Deus a muitos erros. Eu queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Vamos lá ao velho pacto. Jeremias capítulo 23, versículo 21. Você vai ver que o que eu estou falando nesta manhã, Deus já falava isto antes mesmo da nova aliança. Quando ainda estava estabelecida a lei, o velho pacto, já havia uma preocupação de Deus com a atuação desta gente que induz o povo dele ao erro. Eu vejo o que diz a palavra: não mandei esses profetas, isso é Deus falando, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Você vê Deus reclamando, Deus dizendo: olha, eu não mandei esta gente aí, eu não os constituí pregadores, eu não os constituí meus mensageiros, mas eles foram correndo. Eu não falei nada para eles, mas eles foram lá e profetizaram, eles falaram em meu nome. Eu disse: olha, se eles tivessem estado no meu conselho, no conselho de Deus, no concílio eterno, então eles teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo.
fariam com que o meu povo voltasse do seu mau caminho e da maldade das suas ações. No versículo 31, o Senhor Deus continua: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Você vê? Pregam a sua própria palavra, pregam as suas filosofias, pregam as suas ideias preconcebidas, pregam a sua lógica e dizem, ele disse, o Senhor disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar a quem? O meu povo. Quer dizer que há pessoas que são especialistas em fazer o povo de Deus errar, induzir o povo de Deus ao erro. E um filho de Deus só erra, meu irmão, ele só pode ser induzido ao erro quando ele não maneja bem a palavra, quando ele não tem um pleno conhecimento. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Porque o falso profeta, ele diz assim, irmãos, Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. Então é pela fé, você tem que viver pela fé. Aí como é que induz o povo de Deus ao erro? É pela fé, meu irmão. Vamos distribuir nessa sexta-feira o óleo ungido da prosperidade, vai trazer riqueza para você. Na outra sexta, nós vamos distribuir um saquinho de enxofre. Na outra, nós vamos dar para você um palitinho, que é a vara de Arão. Aí você diz, mas escuta, não está na Bíblia enxofre. Não está na Bíblia mandar ungir a carteira de trabalho, a mesa do trabalho, o trator que a pessoa trabalha para ver se produz mais na terra. Não está isso na Bíblia. Não está na Bíblia, mas é pela fé. Jesus disse, é pela fé. Pessoa que não tem conhecimento, não tem discernimento, é verdade, é pela fé. Missionário da Casa da Bênção no Rio, meu irmão, pegou a camisa do missionário que passou 10 dias em Jerusalém, sem tomar banho, suado, botou dentro de uma bacia de água, lavou bem, espremeu bem o suor, depois botou nos cálicezinhos desse descartável de cafezinho e serviu para a igreja. Isso é o cálice da bênção do missionário. E a turma bebeu. Isso é pela fé, é pela fé, é pela fé. Não, quando a Bíblia diz o meu justo viverá pela fé na palavra. O meu justo viverá pela fé nas minhas promessas. O meu justo viverá pela fé naquilo que está escrito. É viver pela fé na palavra. Mas se induz as pessoas ao erro, meu irmão. Por isso que você vê aí tantas coisas horríveis. Você vê aí o povo de Deus crendo em corrente de libertação, em objetos, né? Em sal para fazer o vício sair, né? Vassoura de fogo, meu irmão. Você sabe que a pessoa ir para um lugar que se diz igreja, levando uma vassoura na mão, aí o indivíduo bota um óleo na vassoura, faz uma oração e diz, olha, está com fogo de Deus agora. Quando você varrer a casa, o fogo vai tirar o diabo dentro de casa. E a pessoa ir para casa, coitadinha, enganada, iludida, varrer a casa, achando que está tirando demônio, está tirando diabo. O que Deus diz aqui na palavra? Fazem errar o meu povo. Fazem errar o meu povo. Muitas das vezes, irmãos amados, a pessoa estava dentro do catolicismo, na idolatria, adorando imagens de gesso, de pau, de ouro, de prata, de metal. Aí sai dali e entra em outro lugar, deixa de adorar imagens e é induzida ao erro e começa a adorar outros objetos. A idolatria é a mesma, meu irmão, só muda os objetos. Deixou de adorar uma imagem, passou a... Porque você sabe que criam na vida das pessoas uma verdadeira idolatria, né? Eu era assim. Se eu fosse orar por um enfermo e eu esquecesse de levar o vidrinho com óleo, eu não orava. Ai, vou voltar amanhã porque eu não trouxe óleo. O que é isso? Idolatria. Isso é idolatria, meu irmão. Sem que a pessoa se aperceba, ela começa a viver outra vez na idolatria. Sai de uma para entrar em outra, é a mesma coisa. Agora, meu irmão, esses dias que nós estamos vivendo aí, está na praça uma nova ideia. Estão agora criando a ideia da igreja em casa, ou a igreja online, via internet. Não sei se você viu na televisão, você vê?
Já começou nos Estados Unidos, não, você assiste o culto em casa. Liga o computador, ligou com a internet, né? Aí vai ter lá o celebrante, a câmera ligada, e você em casa pelo computador. Outros divulgando a ideia, não, a igreja tem que ser em casa. O mais correto é você estar em casa, é você poder cultuar a Deus no teu lar. Não existe esse negócio de templo, não precisa pastor, não precisa ninguém ficar te conduzindo, te ensinando, é você e Deus somente. Aí eu pergunto, será que esse tipo de pensamento, será que esse tipo de ensinamento está correto? Ou isto é mais uma das artimanhas de Satanás para fazer errar o povo de Deus? Porque os adeptos dessa ideia da igreja em casa, não precisa templo. A igreja primitiva não tinha templos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, se reuniu na casa de fulano, se reuniu na casa de Beltrano, não tinha pastor, cada um falava, cada um tinha a sua vez de pregar. É por isso que às vezes você vê, chega o irmão às vezes aqui na igreja, pastor, aqui dá oportunidade. Eu digo, oportunidade para quê? Para pregar? O irmão é pastor? Não. Como é que você quer oportunidade para pregar? Só pode pregar quem é pastor, só pode ocupar púlpito quem Deus constituiu pastor. Porque em muitos lugares aí tem isso, né? Quem quer oportunidade? Aí qualquer indivíduo levanta a mão, às vezes não sabe nem ler, meu irmão. Aí ocupa um púlpito de igreja e começa a falar bobagens. Nós temos um irmão que está congregando na Igreja do Cabo, que foi da Assembleia de Deus, ele esteve aqui falando comigo. Esse homem foi cortado pela graça de Deus pelo rádio. E ele dizia, pastor, 2 anos, pastor. E eu me sentia mal, porque eu ia para a igreja, ali para aquelas bandas lá, e às vezes chegava e dizia, o irmão fulano, vem cá irmão, Deus está dando oportunidade para o irmão. Pastor, eu ia, porque me chamavam, né? Eu dizia, ai caramba, eu vou falar o quê? E na hora que saía eu falava lá, som de bobagem, todo mundo dizia, aleluia, glória a Deus, entendeu? Pastor, só falava batatada. É verdade, meu irmão, ainda bem que é uma pessoa que reconhece isto, né? Não, mas dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Não. Então, por que na igreja primitiva, quando o Atos dos Apóstolos mostra, se reuniam nas casas? Porque, meus irmãos, a igreja estava sendo implantada, o cristianismo estava sendo implantado, o judaísmo não aceitava a igreja. Os judeus tinham os seus templos. Olha, quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, a perseguição era tão violenta que ela perdia todos os direitos civis dela. Ela perdia o direito de trabalhar, ela não tinha licença para ser um comerciante, se ela tinha uma empresa tinha que fechar as portas, ela era expulsa da sinagoga, não podia mais frequentar o templo. Então, naquele tempo, eles não davam a mínima chance de alguém alugar um prédio e criar uma igreja. Eles iam tocar fogo, eles iam acabar com tudo. Então a igreja começou, sabe, na casa de um, na casa de outro, né? Os apóstolos iam, era uma perseguição implacável. Por isso que não tinha naquele tempo templos, né? Mas vamos ver qual é a verdade da Bíblia. Vamos ver com Bíblia na mão, meus irmãos. Em primeiro lugar, os filhos de Deus, eles devem congregar na casa de um irmão, ou eles devem congregar no templo, que é a casa de Deus? O que a Bíblia diz sobre isto? Vamos à Bíblia, por favor. 2 de Crônicas, lá no Velho Testamento. 2 de Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Na Bíblia do altar, está na página 593. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Ela é a última instância, né? Então diz assim, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa da irmã Maria das Dores. A glória do Senhor encheu o quê? A casa de Deus. A casa de Deus. O templo. Encheu o templo. Encheu o tabernáculo de Deus, né? No Salmo 122, adiante um pouquinho. Salmo 122, versículo 1. Diz assim o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do irmão Severino, que a igreja está lá reunida. Não. Alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor.
O que é esta casa do Senhor que o salmista diz? O templo. Vamos ao templo, vamos à casa do Senhor, vamos lá se reunir. A igreja se reúne no templo, que é a casa do Senhor. No livro de Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Você vê? Jesus foi ao templo e Jesus disse que o templo era o quê? A minha casa, a casa do Senhor, a casa de Deus. Então não é na casa do irmão, então não é igreja em casa. Quando eles estavam celebrando a ceia de uma maneira indigna, de uma maneira errada, veja o que Paulo disse, 1 de Coríntios capítulo 11, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 18 e 22. Então diz assim a palavra do apóstolo, ele disse assim: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis, aonde? Na igreja. Olha, Paulo, eu estou informado que há muitas divisões entre vocês, quando vocês se reúnem na igreja, quando vocês se reúnem no templo, e eu em parte o creio. No versículo 22 ele disse: não tendes porventura casas onde comer e beber? Quer dizer que eles estavam reunidos no templo. Vocês não têm casa onde comer e beber, você vem fazer bagunça aqui no templo, aqui na igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Quer dizer, eles estavam celebrando a ceia aonde? Na igreja, no templo. Estavam no templo. Em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Paulo escreveu para Timóteo e disse: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você vê? Paulo escrevendo isso: olha, estou escrevendo para você saber, Timóteo, como é que as pessoas têm que proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então é na igreja. Então este ensinamento, meus irmãos, da igreja em casa, isto é ensino de demônios. Quem ensina isto está induzindo o povo de Deus ao erro. Olha, desde o princípio, mesmo no velho pacto, quando havia a igreja judaica, a igreja da lei, Satanás sempre trabalhou para procurar separar o povo de Deus, impedir o povo de Deus de congregar na igreja, sempre atuou. E hoje, nos tempos modernos, mais do que nunca, você vê esses ministros de Satanás agindo com astúcia para induzir o povo de Deus ao erro. Isto é diabólico, isso é demoníaco. Não pode, o povo de Deus tem que se reunir no templo. A igreja do Deus vivo é no templo, é na igreja. Mas ele diz: não precisa pastor. Essa coisa de um pastor ficar pregando, você fica muito alienado, você não pode falar, você não pode expor o seu ponto de vista, você não pode fazer isso. Então, vamos ver, o que a Bíblia diz? Precisa de pastor ou não precisa de pastor? Vamos para a Bíblia. Efésios capítulo 4, aqui é Bíblia, a Bíblia aqui é que define todas as coisas. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra: e ele mesmo quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, o próprio Jesus, meus irmãos, concedeu, vocacionou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para desempenhar o trabalho de evangelista, outros para desempenhar o papel de pastores e mestres. Com que finalidade?
o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento dos filhos de Deus. Quer dizer que são pessoas qualificadas por Deus, preparadas por Deus, vocacionadas por Deus, para poder aperfeiçoar você. O pastor, ele tem esta finalidade, ele é preparado por Deus, ele tem uma unção de Deus, com esta finalidade de preparar os santos, edificar a igreja de Jesus, aperfeiçoar a tua vida espiritual. Agora imagina não ter pastor, hein? Reúne em casa 10 pessoas. Agora vamos levantar a irmã Maria das Dores. Olha aí a irmã Maria das Dores, porque o diabo, Satanás. Agora levanta o irmão Cisporino. Aí começa. É isso que o Senhor disse. O Senhor disse para você ir para a igreja, rapaz. É isso que ele disse, você não está obedecendo aí. Você está aqui enganando as pessoas, dizendo que está profetizando, dizendo que está recebendo o Espírito de Deus. Isso é mentira, vai para a igreja, né? Imagina a tragédia que é isso, hein? Se com a igreja hoje as pessoas já não têm conhecimento, imagina as pessoas ficarem em casa. Aí é que acabou tudo. No livro de Tito, quando Paulo escreve a Tito, estamos vendo se precisa pastor ou se não precisa de pastor. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo diz: olha, Tito, eu deixei você aqui para você organizar o trabalho nesta região. Em cada cidade você constitua um presbítero, um pastor. Presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. Não tem essa coisa de pastor e presbítero, é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Mesma coisa. A igreja mudou, tem pastor, tem presbítero, tem bispo. Não existe isso, é tudo a mesma coisa. Então você vai colocar aí, em cada uma você vai constituir presbítero, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Barbaridade, tem pastor aí que já foi marido de 10, meu irmão. É? Ou não tem? Eu conheço. Que tenha filhos crentes. Ai, Jesus. Que tem de gente aí, como pastor, que os filhos são verdadeiros demônios em pessoa, meu irmão. Tudo contrário à Bíblia. Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja... Ué, ele está falando de presbítero ou de bispo? É a mesma coisa. É como se eu estivesse falando aqui de professores. É necessário que o professor tenha capacidade, que ele conheça a matéria que ele vai ensinar. Então tem que ter cuidado na hora de colocar um mestre. Estou falando, estou usando uma palavra sinônima. Você vê que ele está usando. É indispensável que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. É a coisa que os pastores menos são. Eles são apegados à palavra infiel. Eles são apegados à palavra da convenção. Mas a Bíblia diz: tem que ser apegado à palavra fiel. Qual é a palavra fiel? A graça de Deus, o Evangelho que Jesus revelou a Paulo, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, tem que constituir pastor ou não tem que constituir pastor? Tem. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim o texto sagrado: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quer dizer que as ovelhas de Jesus têm que ter um guia, tem que ter alguém que Deus constitui como guia das ovelhas, como guia do rebanho. E Deus está dizendo: obedeçam aos vossos guias, sejam submissos a Ele, não crie problemas para eles, porque o trabalho deles é velar pelas vossas almas, e eles vão ter que prestar contas a Deus. Então não crie dificuldade, não crie embaraço, para que eles desenvolvam esse trabalho com alegria e não gemendo. Às vezes o povo de Deus faz o pastor gemer, meu irmão. Tem pastor que sofre, às vezes o pastor derrama lágrimas de sangue,
que as pessoas criam problemas, criam dificuldades, são insubmissas, se levanta contra o pastor, tem gente que quer mandar no pastor. Olha, tem denominações aí, que quem manda no pastor é 2 ou 3 famílias. E se o pastor não rezar na cartilha daquelas famílias, tira o pastor da igreja. É ruim me tirar daqui, viu, meu irmão? Essa igreja aqui, o pastor é submisso a Deus, meu irmão. Só que me tira daqui é Deus. Mais ninguém. Não, pastor, mas tem um irmão aqui que dá um dízimo muito alto, e o irmão quer falar com o senhor porque ele dá. Você vai falar com Deus, meu irmão, comigo não. Você tem o mesmo direito do outro que não dá dízimo, porque está desempregado. E não tem essa história, mas tem um irmão aí que dá muita oferta. Aí aquele irmão que dá muita oferta manda na igreja, manda, desmanda, dá Não, aqui não. Aqui quem manda nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Ou você não crê que Deus está no controle? Eu creio. Ou você acha que se Deus quiser me tirar daqui, ele não me tira numa fração de segundos? Mentira? Claro, é evidente que tira. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Agora é Pedro falando, ele disse: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Uau! Pedro está dizendo que ele era presbítero? Claro! São palavras sinônimas. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. O que Pedro está rogando aos presbíteros, aos pastores? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Veja, é como Deus quer, não é como os homens querem não, meu irmão. O problema é que os pastores, eles pastoreiam o rebanho de Deus como eles querem. Não é como Deus quer. Se o indivíduo, sabe, é um indivíduo iracundo, né, que não gosta de alegria, aí obriga as ovelhas a serem tristes, não pode sorrir. Mas olha, aqui nesta igreja, quem sorri, eu risco o nome do livro da vida. Aí todo mundo carrancudo. É verdade. O sujeito não gosta de mulher, aí quer que todas as mulheres sejam feias. Ele não gosta. Ele não gosta, meu irmão, é verdade. Porque só um homem que não gosta de mulher que cria o jugo pesado que se criou em cima das mulheres. As mulheres pagam um preço muito caro, meu irmão. Não pode se enfeitar, não pode usar um batom, não pode usar um brinco, não pode isso, não pode cortar cabelo, tem que ficar uma bruxa. Eu gosto de bruxa. Então você vai procurar uma bruxa, meu irmão. Aí pro centro espírita, lá você vai encontrar muitas bruxas, não é dentro da igreja de Jesus. Ora bolas. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então tem que ter um pastor, e o pastor tem que ser o quê? Modelo do rebanho. Modelo do rebanho. O rebanho tem que se espelhar no pastor. O pastor tem que ser o exemplo. Exemplo na fé, exemplo na conduta, exemplo como marido, exemplo como homem, exemplo como pai, exemplo em tudo. Ele é o modelo do rebanho. Eu sou o modelo para esta igreja, em nome de Jesus, amém? Eu sou o modelo, meu irmão, em tudo. Eu sou modelo como marido, eu sou modelo como pai, apesar que tem gente que diz que não é. Quando alguém erra aqui nessa igreja, meu irmão, descobri a pobre. O que você descobriu, irmão? Pastor não vive o que prega. Interessante, né? Tem uma mágica aí, quando a turma erra, os olhos se abrem para enxergar essas coisas, né? Que coisa interessante, né? Cala-te boca. Então, você vê, eu quero que você, meu irmão, atente porque eu estou te mostrando. Eu estou querendo mostrar para você como é que é fácil induzir o povo de Deus ao erro, quando o povo de Deus não tem conhecimento, meu irmão. Agora, se o povo de Deus manejasse bem a palavra, o povo de Deus nunca seria enganado. Nunca. Mas às vezes fazem coisas absurdas. Eu vejo, você acha, meu irmão, que algum dia eu iria para uma emissora de rádio, ou eu ocuparia um horário na televisão, iria pedir, por exemplo, os irmãos da Cristo Vive do Rio, mande os dízimos aqui para Recife? Você acha que algum dia eu teria a coragem de fazer uma coisa dessa? Eu jamais faria isso. Isso é desonesto, isso é diabólico, isso é demoníaco. Não, quem congrega na Cristo Vive do Rio tem que dar os seus dízimos na Cristo Vive do Rio.
Porque é lá que ele está sendo alimentado pela palavra. Foi lá que Deus o colocou para congregar. Se fugir disto, já foi induzido ao erro. Eu não faria uma coisa dessa. Então, quando você ouvir pessoas com essas inspirações diabólicas, igreja em casa, não precisa pastor, e faça isso, e faça... Irmãos, fuja dessa gente como quem está fugindo de uma casa pegando fogo. Saia correndo dela. Sai correndo para você não se queimar. Normalmente são pessoas que não foram vocacionadas por Deus, mas elas acham que foram. São pessoas que se sentem bem ouvindo a elas mesmas, meus irmãos. São pessoas que quanto mais elas falam, melhor elas se sentem. Elas querem criar um ambiente onde elas consigam predominar, onde elas consigam dar vazão, sabe, às suas vaidades pessoais. Paulo disse: o Deus deles é o ventre. A pessoa não tem vocação, Deus não vocacionou, ela sabe que jamais vai ocupar um púlpito. Ela diz: não vou ter chance, porque eu não tenho vocação. Ou inventar uma ideia aí da igreja em casa, porque em casa aí eu quero ver quem me impede. Sabe aquela coisa do garoto que não joga bola? Grosso, não sabe nem onde vai o futebol. Aí ninguém quer colocar ele no time, né? Lembra do nosso tempo de pelada, quando nós éramos jovens? Não aparecia sempre um que... todo mundo dizia: ih, meu irmão, não, esse aí não, no meu time eu não quero. O outro também não quer, aí botava no canto, só ficava assistindo. Não tem vocação para jogar bola, não pode jogar bola. O que normalmente a turma fazia, quem era assim? Comprava bola. Ia na cidade, comprava uma bola e vinha com a bola debaixo do braço. Normalmente tinha dificuldade de bola, né? Tem que fazer vaquinha, o cara tinha bola, ele dizia: eu tenho, novinha. Agora, eu tenho que estar no time. Aí pronto, jogava todo jogo, ninguém tirava, era o dono da bola. Era o dono da bola. Essa ideia, meu irmão, de igreja em casa é a mesma coisa. É o dono da bola. Bom, então vou comprar a bola. Quero ver agora quem me tira. Tu vai ter que me aceitar falando. Pode, meu irmão. Então, a verdade é que Paulo disse: o Senhor Jesus virá em chama de fogo com os anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho. E ele diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, estes filhos do diabo, meus irmãos, que Paulo disse não obedecem, eles conhecem o Evangelho. Quando diz que eles não obedecem, não é porque não obedecem porque são ignorantes, não. Você só pode dizer que fulano não está obedecendo se a pessoa conhece o Evangelho. Então eles conhecem perfeitamente bem, só que eles não conseguem obedecer. Esta desobediência que Paulo se refere aqui é uma desobediência deliberada, é uma coisa que você faz dolosa. Você desobedece deliberadamente, você sabe que não é para fazer aquilo, mas você faz. Agora, um filho de Deus, chamado por Deus, eleito, lavado, regenerado, selado com o Santo Espírito, ele não pode desobedecer o Evangelho deliberadamente. Ele não pode conhecer e dizer: eu conheço, mas não vou obedecer. É impossível isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos faz obedecer. Agora, ele pode desobedecer, sim, se ele não conhece e vem alguém e induz a pessoa ao erro, tirando proveito da sua falta de conhecimento. Aí pode, mas nunca dolosamente, nunca. Agora, os filhos do diabo, esses que o Senhor vai jogá-los nas profundezas do inferno, eles desobedecem deliberadamente. Eles sabem a verdade, mas não conseguem viver a verdade. Volte, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 13. Então diz assim a palavra: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha, irmãos amados, eleitos de Deus, o povo de Deus só vai deixar de ser menino, só vai deixar de viver sendo levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina,
só vai deixar de ser enganado pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os homens induzem ao erro, quando o povo de Deus chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O povo de Deus não sabe nem quem é o Filho. Acha que tem um pai lá em cima, um filho que estava aqui embaixo. Acha que o pai está num trono, o filho está num trono do lado. Como que vai chegar ao pleno conhecimento? Só chega-se ao pleno conhecimento quando você tem olhos iluminados, quando você conhece a graça de Deus, quando você sabe que há um só Deus e não há outro. Amém? Aí sim você começa a sair de um estágio de criança para um estágio de maturidade espiritual. Quantas milhões de pessoas no mundo têm sido, meus irmãos, astuciosamente enganadas, induzidas ao erro? Por exemplo, fazendo sacrifícios, pagando preço. Isto é um erro. Como é que os homens com artimanha, com astúcia, induzem o povo de Deus a este erro? Irmão, se Jesus, que era Jesus, teve que sacrificar, imagine nós. Se Jesus, que era Jesus, ele teve que pagar o preço, por que você não vai pagar o preço também? A pessoa não tem conhecimento, não sabe que Jesus pagou o preço para que nós não precisássemos mais pagá-lo, aí induz a pessoa a pagar outra vez. Começa aí o povo de Deus a viver no erro, pagando sacrifício, pagando preço, se esfolando, se arrebentando, ralando que são desgraçados na vida, porque são induzidos ao erro por homens perversos e maus, que com astúcia, com artimanha, fazem estas coisas. Olha, meus irmãos, Igreja de Jesus, quanto vento de doutrina existe hoje no mundo, agitando o povo de Deus de um lado para o outro. Quando você vê dois crentes se encontrarem, de denominações diferentes, primeira coisa que um pergunta para o outro, qual é? Irmão, qual é a doutrina da tua igreja? É o primeiro assunto. Irmão, de qual igreja? Sou de tal, de tal. Qual é a doutrina da tua igreja? Qual é a doutrina? Porque tem muitas doutrinas. Muitas doutrinas. A doutrina da salvação que se perde, a doutrina de que o homem tem livre-arbítrio, a doutrina de que tem que se libertar numa corrente de 12 sextas-feiras. Existe a doutrina dos batistas, existe a doutrina dos presbiterianos, existe a doutrina pentecostal, existe a doutrina da Assembleia de Deus. Não é isso que diz? É ou não é? Pastor, qual é a doutrina da nossa igreja? E qual é a nossa doutrina, pastor Carlos Magno? Irmãos, a nossa doutrina é a única que existe de Deus. A doutrina da graça de Deus, a sã doutrina. Esta é a nossa, meu irmão. Aqui não há outra, aqui não tem a doutrina da Cristo é vida. Não, aqui é a doutrina de Deus, a doutrina da graça, que é a única. Essas aí foram os homens que criaram. Cada um criou a sua doutrina. No versículo 15, Paulo disse: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, seguindo a verdade em amor, é você falar a verdade, é você viver a verdade, é você ser uma pessoa absolutamente leal à verdade de Deus. Irmãos amados, este é que deve ser o caráter, é que deve ser a base do dia a dia da nossa vida. Seguir a verdade em amor, meu irmão. Qual é a verdade que eu tenho que seguir, pastor? A sã doutrina. Veja em 2 de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 4. Confira, por favor, na tua Bíblia. Capítulo 4, versículo 2. Então diz assim a palavra: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina dos batistas, a doutrina da Assembleia de Deus, que é a única certa. É isso que está na Bíblia? Não, Paulo disse: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. A Bíblia, a palavra, o Evangelho da graça. Paulo diz: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Será que nós não estamos vivendo esses tempos, meu irmão?
Você quer coisa mais difícil do que você mostrar a verdade da sã doutrina para o povo evangélico? Outra hora eu vejo isso aí e tal. Não, minha igreja tem a doutrina dela. A de Deus não vale nada, é da igreja, é que os homens criaram. É o que Paulo está dizendo aqui. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade, mas vão se entregar às fábulas que os homens criaram. São induzidos ao erro. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha, irmão, tu tens que falar o que convém à sã doutrina. Tu és um abençoado, tu és mais do que vencedor. O Senhor já te libertou do império das trevas, né? Tu estás nas mãos de Jesus. Das mãos de Jesus ninguém pode te arrebatar. O Senhor te predestinou para a salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Isto é que convém à sã doutrina. Amém? Em 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Você vê a preocupação de Paulo naquela época. Chegava em Creta, deixou Tito, chegou em Éfeso, deixou Timóteo, e disse: olha, admoesta aí, porque tem certas pessoas aí querendo ensinar outra doutrina, querendo ensinar coisas estranhas, deixando de lado a verdade da Bíblia, ensinando outra doutrina. No capítulo 6 dessa mesma epístola, versículo 3: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinos segundo a piedade, segundo a graça, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Você veja, Deus está dizendo, irmão, que há homens, isso é Deus que está falando, não é o pastor Carlos Magno que está falando, é Deus que está falando. Há homens cuja mente é o quê? Pervertida. Diga, pervertida. Deus está dizendo, são privados da verdade. Eles ensinam outra doutrina, eles não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Não concordam que tem que ter igreja, não concordam que tem que ter pastor, eles não concordam com a predestinação, não concordam com a soberania de Deus, não concordam que Jesus derrotou o diabo, não concordam que o fim da lei é Cristo, que a salvação é eterna, que o maligno não te pode mais tocar. Eles não concordam com nada. Falou da sã doutrina, falou das sãs palavras de Jesus, eles não concordam. E o pior de tudo, meus irmãos, é que a Bíblia diz que com astúcia, com artimanha, eles induzem muitos filhos de Deus à desobediência. Quer dizer, as pessoas, coitadas, por falta de conhecimento, ao invés de seguirem a verdade em amor, elas seguem a mentira, induzidas. Isso aqui é o mais grave. Então, eu mostrei para você nesta manhã, Jesus estabeleceu um ministério na igreja, ministério para aperfeiçoar os santos, não é verdade? A igreja desprezou esta regra que foi estabelecida por Deus, e por esta causa se estabeleceu dentro da igreja de Jesus o quê? Os governos humanos, as convenções, os concílios. A Bíblia Sagrada, que é a sã doutrina, ela foi relegada ao último plano. E é por isso, meus irmãos, que há hoje tantos dissabores dentro da obra de Deus. Por isso que há tantas doutrinas humanas. Por isso que você vê dentro da igreja hoje tantas heresias, tanto fanatismo, tanto desprezo pelo Evangelho. 90% do povo de Deus hoje é fanáticos. Você já viu um torcedor de clube de futebol? Você quer coisa mais fanática do que torcedor de clube de futebol? É um fanatismo que não tem quem aguente. Na igreja evangélica criou-se o mesmo espírito. Um fanatismo, meu irmão, que são capazes de se matarem uns aos outros. Quem é batista odeia quem é presbiteriano. Quem é presbiteriano detesta quem é congregacional. Quem é Assembleia de Deus diz: não, nós é que somos os filhos, os outros são primos de Jesus. Você quer coisa mais estúpida, mais imbecil do que esta?
Isto é uma imbecilidade, isto é uma estupidez sem fim. Quem é que criou essas coisas, pastores? O governo dos homens. Desprezam a Bíblia. A coisa mais normal hoje é você ver um crente mentir. Como que se mente no mundo evangélico, meus irmãos? A coisa mais normal do mundo é você ver crente sonegando impostos. Sonega impostos, não honra a palavra. Às vezes você quer confiar numa pessoa porque é crente, é quem vai dar mais dor de cabeça a você do que o incrédulo lá fora. Às vezes eu já quebrei a cara milhões de vezes com isso, meu irmão. Hoje não mais, porque hoje eu conheço a verdade. Hoje eu só confio se eu ver os frutos. Senão não tem condições. É impressionante. Esta é a palavra, é impressionante, meus irmãos, o número de maridos crentes que não amam a esposa como Cristo amou a igreja. É impressionante. Tem maridos dentro da igreja de Jesus com Bíblia debaixo do braço, às vezes ocupando cargos de presbítero, de diácono, de pastor, que são verdadeiros cavalos batizados, meu irmão. O que as esposas sofrem na mão desses homens, você não imagina. É verdade. Quando a Bíblia diz, tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas não é diferente quando se trata das mulheres também. O número de esposas que não são submissas ao marido como ao Senhor é outra coisa impressionante. Quer dizer, é uma verdadeira bagunça dentro da igreja de Jesus. O que você mais vê hoje, meus irmãos, é crente fazendo sociedade com incrédulos. A Bíblia diz, não pode ter comunhão da luz com as trevas. Hoje o que você mais vê, moça crente namorando rapaz incrédulo, rapaz crente namorando moça incrédula, coisa de deixar você abestalhado de queixo caído. Você sabe o que é um pastor, meu irmão? Você sabe o que é um pregador que se diz vocacionado por Deus, que diz anunciar a luz da vida, entrar num templo maçônico, numa loja maçônica, botar um pano preto nos olhos e dizer para o diabo, eu sou um profano em busca de luz? Isso é triste, isso é cruel. Não é possível se admitir isto, meu irmão. O povo de Deus, na verdade, não teme a Deus, não obedece ao Evangelho. Agora, quando se trata de mandamentos de homens, aí a coisa muda de figura, meu irmão. Aí a obediência é total, é absoluta. Não pode cortar o cabelo, pronto. Não corta cabelo, não depila a perna, não rapa mais a axila. Você vê a coisa horrível que você vê aí fora. Não pode dar a paz do Senhor a quem não é da nossa denominação. Ninguém dá mais a paz do Senhor a ninguém, a não ser daquela denominação. É verdade. Você tem que ser fiel à nossa convenção. Nisto aqui, o povo de Deus obedece cegamente, meu irmão. Agora, quando chega o evangelho, ele não vale nada. O evangelho foi um vagabundo qualquer aí que escreveu. É isso que passa na cabeça do povo de Deus. Não pode ser outra coisa. Olha, eu dou graças a Deus, meus irmãos, que hoje nós conhecemos o evangelho e por isso nós não somos mais manipulados por ninguém nesse mundo. Aqui nesta igreja, meu irmão, não tem uma convenção que venha se sobrepor à vontade de Deus. Aqui Deus é soberano. Deus é o Deus desta igreja, meu irmão. Deus é soberano. Glória a Deus. Aqui nesta igreja não tem vãs filosofias. Aqui nesta igreja a Bíblia Sagrada, ela não foi nem nunca será substituída pela revistinha da escola dominical. Tiram a Bíblia e um indivíduo qualquer começa a escrever uma revistinha e colocar as suas ideias ali, para ninguém conferir na Bíblia, e empurra pela goela abaixo do povo. E ninguém pode conferir se é verdade, se não é verdade. Aqui nesta igreja, meus irmãos, nós não temos compromisso com partidos políticos. Aqui não se faz média com os poderosos. É por isso que no nosso meio você não vê irmão brigando contra irmão, você não vê guerras aqui dentro, como na maioria das igrejas existe. Aqui dentro da igreja você vê, olha para o semblante das pessoas. Quantas pessoas já chegaram para mim, pastor, mas é diferente o semblante dos irmãos dessa igreja, até a maneira deles falarem, até a maneira deles se dirigirem aos outros é diferente. Eu digo, é verdade, é diferente. As pessoas aqui são felizes, meu irmão.
Aqui nesta igreja, o pastor não se assenta no santuário de Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Aqui não tem isso. Por quê, pastor? Porque nós estamos completamente comprometidos com a palavra da verdade, meus irmãos. Até a raiz dos cabelos estão comprometidos com este evangelho da graça de Deus. Aqui na nossa igreja, no nosso ministério, vale o que está escrito. Se está na Bíblia, eu creio. Não quero saber se a convenção não crê. Que se dane a convenção, meu irmão. Mas o presidente do concílio se dane junto também. Ora, se não quer saber da Bíblia, meu irmão, boa viagem. Passe bem, passa longe daqui. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. Somente com Deus. Eu quero terminar em 1 de Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Paulo disse assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, aleluia, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você vê? Irmãos, aqui não tem sabedoria humana. Aqui o que nós falamos neste altar, neste púlpito, são coisas ensinadas pelo Espírito. Pastor, como é que nós sabemos que é o Espírito que tem ensinado? Quando você confere coisas espirituais com espirituais. Aqui tudo que nós falamos, nós vamos conferir aonde? Na Bíblia. Salvação não se perde, vamos ver na Bíblia. Aí, não é que é verdade mesmo? Deus te predestinou, cadê? Opa, não é que é verdade? Está na Bíblia, conferido, perfeito. O diabo não te pode pegar. Opa, está em algemas eternas. Jesus amarrou o valente, expulsou o príncipe desse mundo, nos libertou do império das trevas. Uau, o povo de Deus não conhece isto? Não conhece? Quando é a sabedoria humana, não tem como conferir na Bíblia. Cuidado que a tua salvação se perde. Onde é que está na Bíblia que se perde? O povo não conhece nem Bíblia, meu irmão. Aí todo mundo recebe o que manda. E todo mundo diz amém, amém. Eu vim aqui dar um testemunho, igreja. Eu fui no inferno. Ah, aleluia. Dá um aleluia quando alguém diz que foi no inferno, meu irmão. Como é possível uma coisa dessa, hein? Como é possível isto, meu irmão? Isso é uma coisa impressionante. O irmão da Assembleia ontem estava me dizendo, conversando comigo, um presbítero lá do Cabo, disse: pastor, eu estava numa reunião lá, e olha, a coisa ficou preta para o meu lado, porque eu fui firme, tinha lá uns 20 presbíteros, e eu digo: está tudo errado, está certo, o pastor Carlos está pregando a Bíblia, ele está pregando a verdade de Deus, e a turma diz: ele já fez sua cabeça. Ele disse: não, quem fez a minha cabeça foi a Bíblia, foi o Espírito Santo. Ele disse: pastor, não aceito mais o erro. Nós estávamos lá num culto, e a irmã disse: ai, acabei de ver uma visão de um anjo. Aí todo mundo foi mesmo: eu estou vendo, é uma mulher loira, vestida de branco. Aí ele disse: espera aí, todas as vezes que apareceram anjos, eram homens. E a irmã agora acabou, pela primeira vez na história, em todos os séculos dos séculos, ela viu uma mulher. Quer dizer, pastor, não é possível mais isto. Não é mais possível aceitar essas coisas, essas barbaridades. Quer dizer, porque passa a conferir o quê? Coisas espirituais com espirituais. Aqui nesta igreja, meus irmãos, nós não trocamos essas verdades da Bíblia por nenhum prato de lentilhas, como fez Esaú profano. Aqui nós não vendemos a verdade da Bíblia por 30 moedas de prata. Nós não somos Judas, nós não temos espírito de Judas. E é por isso que nós temos paz, é por isso que nós temos descanso, é por isso que nesta igreja é possível ouvir a voz de Deus. Por isso que nesta igreja as pessoas têm uma vida equilibrada. É por isso que nesta igreja as pessoas têm saúde perfeita. Pastor, por que aqui não ora pelos enfermos? Porque não tem pessoas doentes. Quem chega doente aqui, meu irmão, começa a confessar essa verdade, começa a alimentar o espírito com alimento sólido, começa a louvar a Deus, começa a profetizar este evangelho, a doença sai.
Quando a luz chega, as trevas se dissipam, meu irmão. Agora, quer ver um povo doente, quer ver um povo perturbado, desorientado, desequilibrado, aflito, triste, amargurado, depressivo? Tira as doutrinas da graça. Tira o evangelho da graça e você vai ver um povo desgraçado. Ponha o evangelho da graça. É como se você entrasse numa caverna cheia de morcego, coruja. Já viu morcego de noite? Aquele morcegão grandão. Quando chega de noite eles aparecem voando. Como é que você faz para os morcegos, os animais das trevas saírem? Acende a luz. Não aparece morcego mais dentro de casa. Se deixar apagado, eles entram. Traz a graça de Deus, meu irmão. É como se você acendesse uma luz. E aquilo que é das trevas se dissipam. Tem que sair, a miséria tem que sair, a angústia tem que sair, doença tem que sair, depressão tem que sair, vida desequilibrada tem que sair, medo, insegurança, tudo tem que sair e você passa a viver em perfeita vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós não somos mais como meninos. Ninguém mais nos consegue manipular, meu irmão. Duvido que apareça. Olha, às vezes eu fico impressionado, meu. Tem gente aqui, 2 meses de igreja, às vezes vem para mim, pastor, eu ouvi isso assim, isso é do diabo. Já consegue identificar a voz do diabo da voz de Deus, meu irmão. Às vezes você pega a gente aí com 50 anos de crente, pastor, Bíblia com 10 quilos de peso embaixo do braço, aquelas Bíblias gigantes assim, a gente chega anda torto assim com o peso da Bíblia. E o diabo fala e ele acha que é Deus falando. É verdade. Chama o mal de bem, chama o bem de mal. A graça de Deus acaba com os meninos espirituais e cria uma igreja de adultos. De pessoas maduras, pessoas que obedecem o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus.